Amados povos e nações de língua portuguesa, os dois mais temíveis profetas da eternidade, os dois profetas antigos de Israel, enviados pelo próprio Deus Pai, Jeová Yahweh, para preparar o caminho do Senhor antes do grande e terrível dia do Senhor. Eles voltaram ao vivo na Rádio Jesus is Lord para dar uma revelação ainda mais profunda sobre a densa e escura nuvem que é a presença física manifesta do próprio Deus Pai, Jeová Yahweh, a grande águia, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e os conduziu para a terra prometida. Eles vieram novamente para aprofundar a revelação sobre esta nuvem para a igreja, porque agora esta nuvem veio para tirar a igreja de Cristo do Egito deste mundo e conduzi-la em segurança para o glorioso e eterno reino de Deus no céu. Então, nesta segunda conversa no mesmo dia, eles disseram: povo abençoado, que tempo maravilhoso, um tempo tremendo, um momento muito poderoso. Você vê as narrativas das pessoas e, na verdade, há muito mais pessoas que viram o Senhor vir e que querem testemunhar. Então, este é um tempo muito temível também, até mesmo como o Senhor falou sobre a sua intenção de levar a igreja, a missão dele de preparar a igreja. Que Deus gracioso, aquele que diz que viria como ladrão e levaria a igreja, mas vocês veem agora uma missão preparatória, uma missão que foi estabelecida para familiarizar a igreja com os eventos do arrebatamento, para familiarizar a igreja com o fato de que o céu veio e está batendo na porta agora, para dizer para a igreja que o tempo está próximo, o tempo acabou, e para ajudar a noiva. Ele deve ter visto que a condição da igreja não está certa, e então, pela sua eleição, ele deve tê-los elegido pelo seu conselho oculto, pelos altos conselhos do céu. A discussão que acontece dentro do conselho, o conselho de Deus nas altas recâmaras da sabedoria, quando Deus Pai consultou Deus Filho. Quando Deus Filho, Deus Pai, eles estiveram em um conselho, eles receberam o conselho do Espírito Santo e discutiram. Eles devem ter visto que o tempo estava próximo. A missão está acontecendo na terra e a igreja ainda não está pronta. Então eles compeliram os seus profetas a chamá-lo para descer, para novamente confirmar mais e enfatizar para esta geração, para uma geração complacente de caluniadores, uma geração de zombadores das coisas de Deus, que não tem respeito pelos assuntos espirituais, os assuntos de espiritualidade, de Yahweh, da eternidade. A maioria tem vivido as suas vidas como espíritos livres, como se eles não tivessem que prestar contas, como se não houvesse ninguém que os governa, nenhum ser que está encarregado deles. Eles têm vivido uma vida livre como espíritos livres, você os vê pelas ruas, a forma como eles se vestem, amanhã é segunda-feira e você os vê, e então eles vão te dizer que eles são cristãos e que eles estavam na igreja, mas no dia seguinte eles vivem como se não fossem prestar contas diante do Senhor. Uma geração que não tem nenhum resultado para entregar diante do Senhor. Eles não têm que prestar contas daquilo que eles fizeram com o tempo deles nesta terra. Então você vê que naquele aconselhamento, naquele conselho, então o Senhor deve ter decidido corretamente visitá-los e familiarizá-los com o fato de que a hora do celestial, a hora de focar e treinar o teu foco em além do agora, do aqui e o agora, a hora para poder agora pensar a respeito da posteridade, do destino, eternidade, onde você passará a eternidade? O Rei da eternidade está vindo. A Bíblia diz, mesmo que eu faça minha cama no inferno, lá ele está. Mesmo que eu coloque a minha cadeira na terra, aqui ele está em todo lugar. Você não pode nem dizer
dizer, eu não quero Deus, eu vou abdicar de Deus, eu não quero ter um relacionamento com Deus. Até mesmo no inferno ele é o mesmo. Aquele que vocês viram vir para me visitar em Kisumu é o mesmo que vai levar pessoas para o inferno. Ele é o mesmo que estava no jardim com Adão e Eva, o Criador. Aquele que vocês viram em Kisumu vindo na linda nuvem e permanecendo sobre a tenda. Ele é aquele que criou Adão e Eva. Ele é aquele que criou Satanás. Ele é aquele que o expulsou do céu. Ele é aquele que pronunciou os juízos que você vê em Gênesis 3, do 14 ao 19, quando a morte agora entra, e pelo suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Então, isto é mega. Este é aquele que você viu em Kisumu, aquele que vocês assistiram, e eu não assisti o documentário da visitação que vocês assistiram na igreja, mas eu assisti o vídeo que me foi enviado ontem, e é muito espantoso, porque agora eu tenho referência do sonho, daquela visão que foi tremenda naquele vídeo, mas eu estou dizendo que quando você olha aquele documentário que vocês assistiram das visitações que estão acontecendo na terra, então você entende? Este é aquele que julgou Sodoma e Gomorra e ele tem zero tolerância ao pecado. Ele é absolutamente elevado, ele é sublime, ele é elevado. Todos podem vê-lo de longe. Ele tem zero tolerância ao pecado sexual, ao homossexualismo e à cobiça sexual. Ele é aquele que julgou toda a terra durante os dias de Noé. E ele levou Noé, o homem justo. Então vocês podem imaginar quando estes profetas dizem Jeová, meu amigo, e andam com ele neste calibre, nesta estatura, neste pedigree. Então vocês podem imaginar o nível de justiça e santidade que estes profetas têm, até mesmo para ter um relacionamento como este tipo de relacionamento, porque Deus Pai não é uma brincadeira, Ele é o justo juiz, Ele é aquele que quando Ele criou a terra e a terra estava cheia de água, não havia terra e não havia luz, era trevas total. Aquela nuvem que você vê no topo da tenda é aquela que estava pairando sobre as águas em toda a terra. Não havia terra seca. E nas trevas, e não sabemos por quantos trilhões de anos ou milhões de anos, a Bíblia nunca diz. Simplesmente pairando sobre as trevas. Vocês podem imaginar quão temível, pairando sobre a água, nas trevas. Nós não sabemos por quantos milhares de anos, ou quantos dias, ou por quantos trilhões de horas e anos, o que quer que seja. Nós não sabemos por quantos anos ele estava pairando sobre a água na escuridão antes dele drenar a água, e então ele fez a ilha que você chama de terra. Então, este é um tempo tal, e metade é o que você pode chamar de um tempo e metade de um tempo e meio. Este é 1,5 de tempo, povo abençoado. Em outras palavras, este é um grande tempo, é isso que eu estou dizendo. É uma grande coisa, um grande tempo na igreja. E vocês veem a narrativa que nós recebemos, que eu recebi no ar, eu não tenho tempo novamente para revisitar com vocês, mas que foi lançado hoje. Então, a narrativa que eu tive no ar, da moça que falou, da jovem que falou, do soldado que falou, foi surpreendente, vindo com poder e sacudindo a forma como ele veio no livro de Isaías, capítulo 19, quando ele veio ao Egito, e os deuses do Egito estavam sendo abalados, quebrando, estavam caindo e sendo despedaçados. Da mesma forma, quando ele foi a Asdod, os deuses ídolos estavam tremendo e caindo e quebrando, e os dagons deste mundo estavam caindo com as suas cabeças no chão, e os seus membros estavam sendo cortados. Este é o mesmo Deus, aquele que repousa sobre a arca da aliança. Jeová Yahweh, meu amigo, aquele com quem eu tenho andado por um tempo muito longo, além desta dispensação, para a sua própria informação. A narrativa que nós não liberamos aqui. E se você ouvir como que ele estava vindo do mais profundo, do mais elevado e mais longínquo horizonte oriental, antes do lago, ele poderia ter varrido o lago como um tsunami. Aquela cidade de Kisumu poderia ter passado por um tsunami. Ele é aquele que trouxe as locustas agora, as locustas que vocês estão vendo, pela minha palavra, e então ele cumpriu. Olha a forma agora como este profeta está sacudindo a terra inteira nas notícias que vocês estão vendo nos noticiários. A guerra nuclear do Irã que está se formando da forma mais temível e mais aterrorizante como nunca. A
A terra inteira pode dizer, certamente nós nunca estivemos desta forma antes. Mas somente pela narrativa que eu ouvi daquelas testemunhas oculares que estavam falando da sua chegada com poder. E vocês veem que eu já tinha visto no sonho antes dele vir, que ele realmente viria com poder, poder massivo e muito rápido, o que também me chocou demais. Mas ouvindo a narrativa deles, eu agora leio no livro dos Salmos 18, ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18, eu estou lendo a partir do versículo 1. E ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Este é aquele que veio aqui sumo, aquele que você vê no topo da tenda. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. E ele continua dizendo, o meu escudo e a esperança da minha salvação, o meu baluarte. Este é aquele que você vê sobre a tenda que veio para me visitar. Os dois profetas que estão operando na terra agora, liberando a missão do céu agora na terra. E ele me faz ouvir tudo. Ele me faz ouvir, especialmente aqueles que falam a respeito dele, que falam a respeito destes dois profetas, tudo, inclusive os pastores e os líderes de igreja, sobre os quais eu falei, vocês ouviram ontem. Vocês podem imaginar, é tão esmagador. Você ouve tudo. Ele diz, os grandes pastores ainda não vieram até você. Não, este é um caminho estreito. É isso, eu ouço tudo. Este é aquele que eu estou descrevendo no Salmo 18 aqui. Ele diz, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Significando que ele responde no tempo certo. Ele vem rapidamente como o vento. As suas carruagens de nuvem vêm como os ventos. É isso que ele diz aqui. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo, liberto dos meus inimigos. Versículo 4, ele diz, laços de morte me cercaram, e torrentes de destruição me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me confrontaram. Versículo 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. Então você pode dizer que quando ele veio aqui sumo, na verdade ele veio do seu templo. Há muita informação aqui de como ele chegou. Você até mesmo pode fazer a correspondência e se referir aos relatos das testemunhas que eu ouvi ao vivo na rádio aqui. Ele diz, novamente, ele continua dizendo, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele é o seu ajudador, aquele que você viu de pé sobre a tenda. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes sacudiram. É por isso que você vê aquela senhora falando a respeito do abalo que aconteceu. As plantas estavam sacudindo. É por isso que quando você vai ao livro de Isaías 19, no versículo 1, ele diz que quando ele estava indo ao Egito, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, estava indo ao Egito, então os prédios estavam sacudindo, os ídolos e os grandes deuses egípcios estavam sacudindo, eles estavam caindo e quebrando. É isto que aquela senhora Jael estava falando, que a terra tremeu e sacudiu quando ele chegou, e os fundamentos das montanhas sacudiram. Eles tremeram porque ele estava irado. Olha isto agora. Fumaça subiu das suas narinas e fogo consumidor da sua boca. Brasas ardentes saíram dele. Versículo 9, para que vocês possam saber quem veio aqui sumo, quem é este que vocês estão vendo em suas igrejas hoje. Ele partiu dos céus e desceu. Ele saiu do céu, ele se retirou do céu, ele se ausentou do seu trono. Ele partiu dos céus e desceu. Escura nuvem estavam sob os seus pés.
Olha isso agora. Ele cavalgava um querubim e voou. Então vocês podem imaginar o que estava acontecendo em Kisumu. Ele cavalgava um querubim e voou, e a nuvem escura estava sob os seus pés. Então vocês podem começar a desenvolver uma perspectiva, a desenvolver uma imaginação daquilo que estava acontecendo no reino espiritual em Kisumu, que vocês assistiram hoje. Novamente ele diz, ele partiu dos céus, ele desceu, nuvem escura estava sob os seus pés, ele cavalgava o querubim e voou, ele veio velozmente nas asas do vento, das trevas ele fez um manto. Então você vê por que a nuvem era escura, você não podia ver dentro. Eu posso lhes dizer, eu não sei o quanto eu posso compartilhar, mas algumas vezes quando ele me trouxe até a sua presença, onde há densa escuridão, mas o que ele fez? Ele acendeu uma lâmpada à sua esquerda, onde ele estava sentado. E estas são instruções. Quando ele me traz lá para instruções, algumas das visitações, quando ele me leva até a sua presença, e a densa escuridão, então ele fala de lá de dentro por voz. É tremendo até mesmo ouvir a sua voz. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi a voz dele, eu desmaiei. Eu desmaiei por volta de 12 horas, levantava e caía, levantava. Mas naquele dia ele também pegou a sua mão e tocou meu peito, o lado esquerdo do meu peito, por 12 horas. Foi uma tremenda pressão. Este é aquele de quem estou falando aqui. Ele cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas ele fez um manto em que se ocultou. Escuras nuvens de chuva no céu eram o seu pavilhão. Então vocês podem imaginar o que vocês estão assistindo hoje, ou o que aconteceu em Kisumu naquele dia. E ele diz, vou repetir novamente. Novamente eu quero começar no 11. Das trevas ele fez o seu manto e se ocultou no seu pavilhão. É isto que vocês veem lá, as escuras nuvens de chuva do céu. Então é isto que vocês veem. Em um ponto a nuvem se torna super gloriosa, em um outro ponto torna-se densa e escura. Mas quando ele veio no topo da tenda, então a nuvem tornou-se densa e escura quando ele parou. Quando ele finalmente parou, densa e escura, porque, como foi falado na profecia, quando eu chamei, este que fala com você chamou, eu disse a densa e escura nuvem, então ele teve que cumprir isso. Mas vocês podem ver quando a nuvem vem e passa por cima das árvores, sacudindo os pilares e as torres e as árvores quase tocando o chão, como as testemunhas disseram, saudando-o até o chão e os prédios sacudindo. Algumas vezes a nuvem é super gloriosa, ele é tão glorioso e então densa e escura. E aqui no 11 ele diz, ele fez das trevas o seu manto e se ocultou no seu pavilhão, as escuras nuvens de chuva do céu. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Este é aquele que visitou, vocês podem imaginar. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou. Ele despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e os desbaratou. O leito do mar foram expostos. Olha isso, ele poderia ter exposto o vale daquele lago, devido à tremenda enormidade da sua vinda. A mega forma na qual ele veio, maior do que a cidade e o lago combinados, enorme, gigantesco. E ele diz, o leito dos mares foram expostos, e os fundamentos da terra se descobriram. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Este é aquele que você vê lá, o tremendo Deus de Israel, Jeová Yahweh, meu amigo, Haver Sheli, meu amigo. Do alto ele me estendeu a mão e me tomou. E tirou-me das muitas águas. Ele me resgatou do forte inimigo, dos meus inimigos, que eram fortes demais para mim. Então ele está dizendo que ele está vindo como uma dualidade, ele está vindo como uma dicotomia. Ele está vindo para amar a igreja. Você vê as pessoas debaixo da tenda. Entretanto, como eu disse de manhã, ele está vindo também para afirmar para vocês que o juízo está vindo para os
os inimigos de Deus. Vocês podem imaginar aquele terror, aquela enormidade, aquela ira, aquela enormidade quando ele se volta contra você por ser o inimigo de Deus. Simplesmente insuportável. É virtualmente insuportável. Então, trazendo a bondade da graça, a enormidade da bondade do amor de Deus para com a humanidade que crê, aqueles que têm andado com estes dois profetas e têm recebido a instrução a respeito da vinda do Messias, a respeito de como entrar no glorioso reino do Messias, a Nova Jerusalém. Então, no mesmo contexto, do outro lado, alertando o inimigo. Ele disse, ele me resgatou do meu poderoso inimigo, dos meus inimigos, que eram fortes demais para mim. Eles me confrontaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me amparou. Então ele está confortando o povo, os seus eleitos, aqueles que estão debaixo daquela tenda, seja pelo Wi-Fi, ou pela internet, ou pelo streaming, não importa. Mas aqueles que de comum acordo se sentaram debaixo do conselho destes profetas, ele está confortando os que, veja, ele é tão grandioso e tão poderoso, ele é o poder supremo, não se preocupe com os seus inimigos. Eu os vencerei, eu essencialmente os derrotarei. Então ele está falando a respeito do seu poder para esmagar o inimigo que tem perturbado o seu povo. E pegando vocês, isto é muito amor, mas há juízo do outro lado para os inimigos de Deus. E ele diz aqui, eles me confrontaram no dia da minha angústia, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me trouxe para um lugar espaçoso, ele me livrou, porque ele se agradou de mim. Olha isso, o favor de Deus, a eleição de Deus. O Senhor me retribuiu segundo com a minha justiça, de acordo com a pureza das minhas mãos. Ele me recompensou. Então ele está falando a respeito da justiça de Cristo. A justiça de Cristo que foi creditada, que foi imputada na igreja. Somente a justiça de Cristo pode ser justa e permanecer diante do Senhor. Então ele está falando a respeito daqueles que creem na graça e que não abusam da graça. E são participantes da graça. Aqueles que se sentaram debaixo do conselho destes profetas que estão falando com vocês agora e receberam seríssimo alerta sobre o abuso da graça. Então eles entesouram a graça que eles tanto defendem agora. E ele está dizendo aqui, a recompensa, ele diz, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Então vocês podem imaginar aqueles que se apartam dele, nasceram de novo hoje e estão ouvindo esta instrução muito poderosa. Todos sabem que o diabo, ele nunca jamais enviou alguém para vir e dizer para uma geração caída que está em homossexualismo, abortos, cobiça sexual, pecado sexual à direita e à esquerda e mentiras, falsos profetas, falsos apóstolos, amor ao dinheiro e tudo isso. E então que o diabo envia para vir e dizer para vocês se arrependerem em Cristo Jesus e serem santos e receberem o evangelho e estarem prontos para a vinda do Messias. Então ele está dizendo que não existe este caso. Todos entendem que eles vieram do céu e agora ele veio para selar, para confirmar. E ele já fez isto antes. A chuva em Cacamega, a chuva em Lima, Peru, a nuvem que veio em Capcatet, a nuvem, a mesma nuvem, o mesmo ele. Veio a Querítio, veio a Kisumu e Lima, Peru. A nuvem que repousou branca e pura sobre a cabeça dele, ao vivo, ao vivo, ao vivo, diante de uma geração. Não há discussão, ele diz. Você não pode permanecer diante do Senhor. Ele diz, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todas as suas leis estão diante de mim e eu não me afastei dos seus preceitos. E ele diz, também fui irrepreensível diante dele e me guardei do pecado. Vocês estão vendo isso agora? Zero tolerância ao pecado que estes dois profetas estão falando 24 horas por dia, 7 dias por semana, de 1 de janeiro a 1 de janeiro o ano inteiro. Ele diz no versículo 24, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, de acordo com a pureza das minhas mãos na sua presença. Então ele está falando a respeito
respeito de andar de acordo com as ordenanças de Deus, na dispensação da graça, andando de acordo com a lei da graça, de que você jamais pode abusar da graça e que a graça de Cristo Jesus é o sacrifício supremo. Então você não pode trazer a apostasia para ela, esta é uma rua de mão única. Você anda em linha reta para o reino de Yahweh, porque não há outro sacrifício, ele diz. Então ele diz, para com o puro tu te mostras puro, mas com os perversos tu te mostras inflexível. Olha isto agora, julgando, amando e abençoando deste lado com a eternidade e julgando. Tu salvas o humilde, mas tu abates os que têm olhos altivos. Vocês sabem hoje a forma como seus pastores deste tempo presente são muito altivos. Eles querem alegar que eles sabem. Veja como que ele jogou no lixo a filosofia e a teologia humanas. E ele tem feito tudo de acordo com o plano do céu, o desígnio do céu e a soberania de Deus, a intocável soberania de Jeová. Este é aquele que você vê de pé sobre aquela tenda. E ele diz aqui, porque tu, Senhor, fazes resplandecer a minha lâmpada. O meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Olha isso. Com a tua ajuda, eu posso desbaratar exércitos. Com o meu Deus, eu posso saltar muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Muito poderoso. Vejam aquelas pessoas sentadas embaixo daquela tenda. E esta escritura no versículo 30. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Aqueles que vieram e sentaram sob o conselho dele. Os humildes que se sentaram lá. E são todas pessoas da viúva mais humilde e as servas mais humildes nas vilas, passando pelos desempregados, estudantes e quem mais, passando por professores e diretores de universidades e graduados, conselheiros, advogados da Suprema Corte e tudo mais. Todos estavam lá dentro, mas eu estou falando a respeito do semblante do coração deles. A seriedade das suas almas. Eles eram humildes o suficiente, humildade e inocência como de um bebê. E eles se sentaram sob aquela tenda, sob aquele conselho. É deles que ele está falando aqui. E ele diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Estes são eles, não importa o nível social deste mundo. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e mantém seguro o meu caminho. Olha isto, protegendo o teu caminho até a eternidade, até dentro da segurança do céu. E ele diz, é Deus quem me reveste de força e mantém seguro o meu caminho. Ele faz os meus pés ligeiros como as das corças. Ele me faz permanecer nas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para a batalha, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ele é a tua força, eu posso ver aqueles que estão sentados na tenda. E foi muito profético. Aqueles sentados sob os ensinos destes dois profetas, eles estão literalmente, diretamente sob Deus Pai, Ele mesmo. Você pode imaginar esta cena, quando agora a nuvem está em cima, a tenda está aqui e os dois profetas estão ministrando lá. E se você ver a forma como eles foram registrados, um deles é maior. O que está no corpo espiritual é maior. E o que está na dimensão física, você o vê menor. Você pode imaginar esta cena, Jeová de pé sobre a tenda. A tenda está lá, a cobertura. E debaixo da tenda estão os dois profetas, de pé lá. E há pessoas sentadas sob o conselho deles. Que linda cena profética! Que somente para aqueles que se sentam sob o conselho destes profetas eu virei, eu os levarei. E é claro que isto faz muito sentido, porque estes dois profetas, eles têm zero tolerância ao pecado, eles pregam arrependimento e zero tolerância ao pecado e apartar-se do pecado e a centralização da santidade na vida da igreja e a justiça na vida dos cristãos.
o bloqueio da porosidade, a tremenda porosidade no estilo de vida cristã, onde vale tudo. Eles têm tido zero tolerância ao pecado em sua mensagem para a terra. Então, certamente sim, aquela linda cena profética, Deus de pé acima da tenda, você tem o pavilhão da tenda, os dois profetas estão de pé e todos os outros sentados debaixo do conselho deles. E ele diz, somente para estes eu venho. Aqueles agora que estão sentados sob este conselho. Porque o conselho destes dois profetas é o conselho de Jeová Elohim, o próprio Criador, o Deus de Israel. Poderoso momento na história da igreja. E eu sei que grandes celebrações começam nesta semana que vão culminar em um grande culto nacional de celebração de ações de graças, para dizer obrigado, Jeová. Todá em hebraico, Todarabá, muito obrigado, por vir até nós, por vir a uma geração tão obstinada, tão corrompida, tão ateísta, tão pagã. No versículo 32 ele diz, é Deus quem me revestiu de força e manteve o meu caminho seguro. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças. Ele me faz permanecer nas alturas. Ele fortaleceu as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve. A tua ajuda me engrandeceu. Tu alargaste sobre os meus pés o caminho, de forma que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu os persegui e os alcancei. E não voltei até que eles foram destruídos. Então ele está falando a respeito da capacitação que a nuvem agora está executando e liberando para a igreja, que está sendo dada às vidas dos crentes individualmente, aos cristãos individualmente. E ele diz no versículo 40, por exemplo, ele diz, tu fizeste com que os meus inimigos fugissem, e os que me odiaram, eu os destruí. Vocês podem imaginar o tremor que está acontecendo agora no acampamento do inimigo? Pelo fato de que o inimigo viu que Deus, o superpoder, Ele mesmo, visitou essa igreja. Os falsos profetas estão fugindo. Ah, se eu fosse eles, se eu fosse dar-lhes conselho, eu teria pedido para eles, fujam para o Senhor, venham para estes dois profetas, para que o arrependimento seja executado e que vocês possam entrar na eternidade, em vez da altivez e do orgulho, e então acabar no inferno. Inferno, tempo no inferno, é um longo tempo no inferno, é eterno. Então ele diz aqui, ele continua dizendo no versículo 42, eu os reduzi a pó ao léu do vento. E ele continua e continua falando a respeito da enormidade desta visitação. Versículo 46, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que me vingou e me submeteu às nações. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus adversários. Então ele está dizendo que aquele que veio aqui sumo é aquele que tem a autoridade e o governo e o reino sobre todas as nações, todas as estrelas, todo o universo, o grande sol, os grandes planetas, os trilhões de galáxias, com dezenas de trilhões de planetas em cada uma delas, e muitos sistemas solares ao redor deles. Oh, então quão grandioso é este Deus que veio aqui sul?